Olá, bem-vindo ao canal Empreender 4.0. Meu nome é Maurício Preto, empreendo aqui no Brasil há cerca de 30 anos. No episódio de hoje nós vamos falar sobre o livro 7 Mercados Capitais. Especialmente nós vamos falar sobre o segundo mercado. É um prazer para mim ter aqui ao meu lado Roberto Tranjan, autor, conferencista, empresário, amigo aí de longa data e que teve essa iluminação, teve essa perspicácia de poder criar um livro, né, tão bacana, assim, no sentido de reflexivo, né, que ele consegue fazer com que você consiga pensar, repensar o seu dia a dia de empreendedor. Obrigado, Roberto. Obrigado de você estar aqui. Obrigado, Maurício. Nós já falamos, né, no episódio anterior do primeiro mercado, da Arena de Guerra, e agora nós vamos falar do segundo mercado. Segundo mercado. Lembrando do exercício que nós estamos propondo, que é assim, o que é que você reconhece nele? O que é que você enxerga na tua realidade esse mercado que está sendo apresentado, né? E o arquétipo também, como é que você se vê nele? É que a gente reconhece aquilo que a gente conhece. O arquétipo você chama assim da figura. A figura humana, assim, aquela imagem. Se você se projeta, se reconhece naquela imagem. Esse é o arquétipo. Esse é o arquétipo. O arquétipo é isso, né? O arquétipo é isso, os princípios da natureza humana que estão lá em você. Então, assim, esse segundo mercado, Maurício, ele a imagem é mina de recursos esgotáveis. Bom, a hora que eu uso essa imagem, quem está nos assistindo, já percebe que é uma imagem que passa o seguinte recado: se é esgotável, não tem para todo mundo, e é de quem chegar primeiro. E aí é que está a loucura desse mercado, porque ele gera uma pressa, um frenesi, que você quer chegar primeiro do que o outro. E diferente do primeiro mercado, eles são semelhantes em alguns aspectos. A adrenalina, por exemplo, é algo que tem nos dois, mas a diferença é que surge a figura do outro, que não tem no primeiro. Primeiro você quer mais para você quer avançar no território, você quer botar a tua bandeirinha no território e alargá-lo, você chamou de market share. Mas agora o outro é o concorrente. Tem um cara que te controla, é o concorrente. Você olha mais para ele do que para o cliente, você não pensa muito, pensa mais no concorrente. As reuniões, as conversas do dia a dia desses empreendedores são sobre concorrente. Sobre concorrente. Investigar o concorrente, espionar o concorrente. Já vi isso. Já viu? Análise de pontos fortes e fracos do concorrente. Então é isso, só se fala no concorrente. Chega de manhã, o que é que o cara fez, o que é que o cara não fez, e copia o concorrente, e esconde do concorrente. E é o concorrente, pensa muito na concorrência. Então dá para perceber que há um instinto muito competitivo nesse mercado, no segundo mercado muito competitivo, que você quer o primeiro lugar do pódio e para você vice não conta. E você não quer, você quer ser o primeiro. Então tem essa coisa. E o arquétipo nesse caso é o do jogador. Porque para esse jogador, os recursos que ele tem não são aquelas armas e munições do guerreiro que nós vimos no episódio anterior. É manhas e artimanhas. Os meios justificam os fins. E aquela carta na manga, né, Roberto? Carta na manga. Aqui você está conversando com a pessoa está com eu chamo dos 2 pés atrás. E você não consegue acessar a pessoa, você conversa com a pessoa, você está colocando ali o seu melhor. Está limpo, né? Acho que a palavra é essa. Você conversa de maneira limpa, translúcida, tranquila, e a pessoa tem aquela sensação de que você vai bater a carteira dela a qualquer momento. É muito incrível isso, incrível. É verdade. E está na imaginação isso, né? Tá aquela coisa, quer ver, práticas do mercado muito comuns, né, pra gente não achar que, pô, isso não tá exagerado, isso não, é aquela coisa de botar gordurinha no preço, aí o cara pede o desconto, você dá o desconto, aí tem um jogo de faz de conta aí entre clientes e fornecedores, que é jogo, estão jogando, tem um jogo, não é... Assim, as cartas todas não estão na mesa do jogador, tem sempre, o que você falou, tem sempre cartas nas mangas. Então é assim, é um mercado de jogo, o cara entende que mercado é jogo, ele já sai de casa pensando nisso, ele volta para casa pensando nisso, quer dizer, qual é a nova jogada, qual é o novo lance que eu vou dar, né? Qual é a nova cartada que eu vou dar, a linguagem já vai por aí. Se a do primeiro mercado era mais belicista, né? Aqui a jogada é mais do carteado mesmo, é do jogo, é o poker, entendeu? É isso, você
na verdade, quer passar a perna no outro. E é interessante que você me falando isso, Roberto, isso me lembra, é uma forma de relacionamento de mercado que um quer vencer o outro, é incrível. Não é uma disputa, então Sim. é uma queda de braço, então seja lá com o cliente, seja com o seu parceiro de trabalho, sempre existe uma disputa, né? Isso é uma loucura, né? Porque também é uma vida árdua de novo, novamente, né? Eu trafego bastante em grandes corporações, né? E isso é muito evidente. Então, você tem as áreas compartimentadas, vamos dizer assim, os departamentos, os feudos, né? E aí você nota, né, a disputa entre feudos dentro de uma corporação e ninguém está nem lembrando o que é que nós estamos fazendo ali. Quem é o cara? Para quem nós estamos aqui? Eles estão ali para vencer vencer o outro. Isso é muito importante, porque essa competição que vai para fora, ela também é promovida dentro, porque não tem jeito. O líder gosta de ver os seus colaboradores, os seus funcionários competindo. Ele acha que isso é bacana. Interessante. Ele usa muito as metáforas do esporte nessa hora, que não tem nada a ver, mas ele usa. Isso vai trazer as metáforas do esporte para a vida do empreendimento, para a vida da empresa. É diferente, porque esporte como se fala, começa e termina o campeonato. A empresa não começa e termina. Quando é que termina a nossa jornada empresarial? Ela é uma coisa que tem que ser alimentada para que evolua ao longo do tempo. E para mim fica evidente, né, Roberto, no mundo real, né, o porquê. Não existe um porquê. Eu acho que mesmo na arena de guerra que nós falamos no episódio anterior, não tem um porquê. Essa turma está fazendo um monte de coisa, mas não tem um porquê. Da mesma forma, eu noto, né, no dia a dia dessas minhas relações, a turma lá está naquela briga, e aí, se em algum momento se retira, eu até imagino uma situação, a turma se retira daquele movimento, né, de jogo, de disputa, e assiste aquilo, acho que todo mundo fala, por que é que nós estamos fazendo isso mesmo? Você sabe que tem alguma semelhança dos dois primeiros mercados, porque ambos são, de certa maneira, movidos pelo medo. Porque, na verdade, o primeiro é o medo de não conseguir, de não conquistar, o segundo é medo de não vencer, ou de ser derrotado. O medo de ser derrotado é muito grande, de fracassar. E quando o medo está no comando é uma encrenca, né? Porque as pessoas que vivem esses dois primeiros mercados, elas são viciadas em preocupação, em estresse, em falta de confiança, em falta de fé, sabe? As grandes doenças vêm daí, é terrível, são pessoas que estão descompensadas, via de regra. E tem aquelas farmacinhas dentro da empresa, todo dia tem que ir na farmacinha tomar dor de cabeça, dor nas costas, dor de estômago, né? E sabe, E essa síndrome da desconfiança, né, que a gente falou no início aqui, que é aquela pessoa que sempre está com a sensação de que você quer bater a carteira, né, dela, é interessante, Roberto, muitas vezes nessa minha trajetória, né, a turma pergunta, mas você confia nas pessoas assim, de maneira gratuita? E eu falo, incondicionalmente. Mas sabe por quê, Roberto? Por mim, assim, porque eu não sofro, né? E já aconteceu, já deu errado, mas se pegar na minha trajetória, ao longo dessa jornada toda de vida, deu errado com 2 ou 3 pessoas. E já passaram milhares aí na frente nessa história. É muito interessante. É interessante como as empresas... Bom, empresa é uma coisa meio insana, né, de certa maneira, dizer, um sanatório, né? Porque ela tem um caso na história, ela monta um esquema de controle para todo mundo, né? Quer dizer, ela revista 99 porque uma vez na vida cometeu um deslize. Todo mundo é tratado como... todo mundo é aquele negócio, né? E você falou que confia incondicionalmente, mas o jogador, ele desconfia. E se pergunta, não, mas você tem que confiar. Não, eu confio desconfiando, que é a mesma coisa que desconfiar. Interessante, Roberto, que isso não só no mundo empresarial, né? Isso no mundo da vida, né? Então eu vejo gente que desconfia do filho, da esposa, do motorista, do porteiro, ele desconfia de todo mundo, né? Que vive esse momento nesse mercado que você está nos trazendo aqui. É isso mesmo? Faz sentido? E aí você está dando agora uma explicação até interessante de arquétipo. Porque você não o arquétipo é o que está dentro de você. E onde você vai, você age dessa maneira. Né? Então,
você desconfia de todo mundo, não é só no mundo dos negócios, que é onde a gente mais trata aqui, para os empreendedores, né, que estão no mundo dos negócios, mas isso se estende para a família, isso se estende para um grupo de amigos, é uma coisa de doido. Você sabe que eu estava... A gente ia fazer sauna na academia, e aí conversando sobre isso, aí o cara dizia assim, primeiro um arquiteto, um amigo meu, ele dizia assim, puta, porque as pessoas não são confiáveis, né? Aí nós estávamos na sauna. Aí o outro falou assim, deixa eu fazer uma estatística, o Guilherme, o nome dele, assim, de cada 10 pessoas que você conhece, quantas você acha que não são confiáveis? 9. Aí o outro que estava falando, 8, 9. Eu parei, falei, fiquei pensando. E eu falei assim, se eu falar uma coisa para vocês vão me achar muito bobo, muito ingênuo, o que é? Eu acho que eu não tenho um amigo que eu não confio. Aí os caras deram... Você é louco. Onde você está vivendo? Aí como nós estávamos na sala, eu brinquei com eles. Eu falei, olha, eu vou te dizer, no mundo de vocês ninguém baixa para pegar o sabonete, né? Porque você não confia em ninguém. E você viver uma vida onde você não pode baixar para pegar o sabonete é muito ruim. Você tá, todo o tempo você está... Se protegendo. Se protegendo, é isso mesmo. Você está se precavendo. E esse é o ponto complicado dos 2 primeiros mercados. Eles são egocentrados. Perfeito. Eles são voltados a si mesmo. Então tudo que eles fazem é para se proteger, para se precaver, para se preservar. Por isso que são negócios com muito controle. São empresas que têm muita burocracia, muito controle, que é para você não quer ser passado para trás. Né? Agora, da onde vem essa sua cisma? Vem do teu arquétipo. Interessante. Né? Como você bota a carta na manga, então todo mundo bota a carta na manga. Como você acha que todo mundo vai para cima, todo mundo vai para cima. Se você usa manhas e artimanhas, todo mundo usa, e você acredita nisso mesmo, todo mundo usa manhas e artimanhas. Aí você criou um mundo duro de viver, duro de viver. Eu estou pensando aqui na turma que nos assiste, Roberto, que muitos deles estão sonhando em empreender, né? Você acredita que é possível de iniciar um empreendimento já no mercado mais avançado? Você que tem muita experiência. É o que eu mais acredito. Perfeito. E é o que eu acho que tem que ser feito. Eu acho que ninguém precisa passar por essa amargura ou por essa angústia da arena de guerra ou por essa angústia da mina de recursos esgotáveis. Primeira coisa, esses 2 mercados, ele parte do princípio que é o princípio da escassez. A escassez, a economia da escassez, a economia que diz, não tem para todo mundo. Isso é uma coisa danada. Eu sou economista por formação e eu aprendi que a economia é ciência social que estuda a escassez. Uma loucura. Interessante, né? Por isso que até hoje os nossos modelos econômicos são drásticos, são geradores de crise, que a premissa já está errada. É interessante, você me fez lembrar um episódio, eu também tive a oportunidade de fazer um programa de MBA na Getúlio Vargas, né? E numa aula, eu acho que foi na aula inaugural, né? Que foi lá um catedrático e tal, e ele falou, vocês sabem por que vocês estão aqui? Aí, né? Aí cada um falou lá uma coisa e ele falou, não, vocês estão aqui para deixar o dono das empresas de vocês mais ricos. Eu falei, meu Deus do céu, isso não movimenta ninguém, isso vai todo mundo embora, acho que ninguém volta para a aula seguinte. Interessante, né, nessa ciência, dessa questão econômica, né, basicamente você fica falando para mim, e eu estou me referindo ao primeiro e segundo mercado, me dá uma sensação, o Irifas Andreato também deve ter feito alguma imagem, né, para isso, me parece aquela pessoa voraz. Então, se eu pudesse reproduzir uma imagem, aquela pessoa voraz com apetite, mas um apetite de egocentrado. Um apetite porque é para mim, né? Eu sou o centro das atenções e esse negócio é feito para mim. Essa é a impressão que eu estou tendo em relação ao primeiro e segundo mercado. E está de olho sempre do resultado, sempre da dimensão econômica. Sempre o resultado é o resultado econômico financeiro, né? É lucro, a empresa existe para gerar lucro, é o resultado, é o caixa, é o lucro, é o caixa, é o lucro. Esses são os 2 primeiros mercados, botam muito isso na frente. E quanto mais eles correm atrás disso, mais isso corre deles. É interessante, Roberto, quando muitas vezes, eu já falei algumas vezes, né, a gente busca criar negócios um pouco mais avançados, lá na frente acho que a gente deve falar sobre isso, mas o pessoal fala, mas você não
você não dá atenção aos números, eu falo, claro, sim. Mas eles não são só, não é o centro das atenções. Os números são parte de várias outras coisas para a gente poder compor um negócio muito mais harmônico e avançado. Pelo menos essa é a minha compreensão. Não dá para você trabalhar assim. Eu costumo dizer que o lucro, os resultados é como o sangue que circula nas nossas veias. Se não circular nas nossas veias, a gente não fica de pé. Mas você não levanta de manhã pensando no sangue que circula nas suas veias. Perfeito. É isso que te faz levantar. Eu preciso levantar porque o sangue precisa circular nas veias. Você precisa de algo maior para pular cedo da cama, voltar tarde para dormir, e nesse período fazer aquilo que te realiza, né? E enquanto isso, o sangue circula nas veias. E você, Roberto, está falando sobre a questão da escassez, né? A gente está nesse movimento, né, de escalar o negócio, de buscar parceiros de negócio ao longo do Brasil como um todo para o nosso empreendimento. E muitas vezes algumas pessoas falam, mas puxa, e como é que você, né, vai se virar com isso? Eu falo, eu não entendi a pergunta. Como que eu? Mas não vai ficar, o que vai sobrar para você? Aí eu falei, olha, tem um estudo, a gente trabalha para a indústria, né? Tem um estudo do BNDES e pergunta assim, você sabe quantas indústrias tem no Brasil? Você sabe, Roberto? Não, assim, tem uma ideia? Não. Muito interessante, né? Então, tem um estudo do BNDES que tem assim, a base ele tem lá um volume de faturamento determinado, a base da indústria, nós estamos falando de 1.400.000 indústrias, a base da pirâmide. O meio da pirâmide, que são empresas médias, de médias a grandes, né? Nós estamos falando aí de 4.000 indústrias, 400.000 indústrias. E o topo da pirâmide, nós estamos falando de 1.000 megas corporações, Vale do Rio Doce, Petrobras, 1.000. Então o mercado é tão abundante, é tão vasto, e eu digo assim, eu estou fazendo isso porque eu sozinho não dou conta desse negócio. Eu tenho que trazer mais gente. Então, se eu estou pensando no sentido, estou refletindo aqui no sentido da escassez, eu quero ficar com esse negócio para mim e não posso contar isso para ninguém, mas só que eu fico limitado também no meu crescimento. Isso faz parte. As pessoas do primeiro e segundo mercado, elas talvez tenham uma zona de expansão muito maior, mas ele não pega todo o potencial. É isso mesmo? Não, é isso. E talvez elas tenham a zona de expansão dentro dos próprios clientes e elas não enxergam, porque elas estão muito voltadas para elas. Entendi. Talvez dentro dos próprios clientes. Tem essa abrangência de alargar o teu hall de clientes, mas dentro do teu cliente tem muita oportunidade, mas você não é capaz de enxergar. Muito bom. Você está voltado para você. Então é isso que geralmente acontece. Muito bom. Olha, o que é importante para finalizar esse segundo mercado, para finalizar, eu digo as características dele, né? É que os dois parte da premissa da escassez, os dois têm o medo por detrás governando, os dois levam os nossos empreendimentos para uma luta pela sobrevivência. E o mais curioso que eu gostaria de dizer, porque eu estou falando disso porque agora tem uma certa fronteira para os mercados que vêm, que a gente começa a entrar nos mercados de prosperidade. De onde é que veio isso, Maurício? Eu acho que é legal compartilhar isso com... De onde veio essa teoria dos mercados? Ela veio depois que eu tinha já introduzido no mundo empresarial uma outra palavra chamada metanoia, né? E essa do meu livro anterior, que era de enxergar assim, no mesmo tipo de mercado. Na época eu era consultor de empresas, então eu visitava empresas e eu ia visitar uma empresa na parte da manhã, por exemplo, no bairro da Saúde, em São Paulo. E o cara tava lá lutando pela sobrevivência, corta custo e demite pessoas e fecha filiais e não sei o quê, porque a economia, a inflação na época, os juros, o crédito, os impostos e aquela coisa toda. E eu olhava aquilo, puta, o mundo vai acabar. E o cara, às vezes, gostava antigamente tinha aquele negócio do jornal de sair falências e concordatos em jornais, hoje não tem mais, saía. O cara gostava de ver quem é que tinha falido, quem é que tinha ido para concordar. Era o passatempo do cara, ler jornal. Aí eu tomava um fôlego e eu ia para uma outra empresa na parte da tarde. Na parte da tarde, às vezes num bairro muito até próximo, não muito distante.
O cara estava investindo, comprando, estava abrindo filial, contratando gente. A mesma economia, a mesma política econômica, a mesma política de crédito, a mesma política tributária, a mesma política de câmbio, a mesma política fiscal, a mesma política salarial. Tudo é a mesma economia, o mesmo ministro da Fazenda, o mesmo presidente da República, o mesmo... Aí isso me deixava assim, como é que é essa diferença? Você podia buscar explicações simplistas, o ramo de atividade, mas tudo isso não batia. O que eu fui descobrindo ao longo do tempo, no meu tempo de consultor, comparando muito desses empresários, empreendedores, é que o que tinha por detrás disso era o modelo mental, que nós chamamos de arquétipo aqui, né? Ou a maneira de enxergar o mercado. Uhum. Isso era mais determinante do que a inteligência do cara, do que a formação acadêmica do cara. Isso tudo não contava muito para ter sucesso como empreendedor. Nem formação acadêmica, nem inteligência do ponto de vista do cara ser muito né, intelectual. Isso tudo não contava. O que mais contava era esse modelo mental. Interessante. E aí aí surge a metanoia e todo o meu trabalho hoje é muito voltado para isso. Né? Desenvolvimento de modelo mental. De modelo que a gente chama de expansão de consciência, que é uma outra maneira de dizer isso. Muito né? legal. É a mesma coisa, expansão de ter uma consciência que te faça entender esses mecanismos que nós estamos colocando aqui. Muito bacana. Muito bom, Roberto. Espetacular. Bom, espero que você tenha gostado, né, desse nosso bate-papo, para que te traga reflexões e que você possa reconhecer, acho que essa é a boa pergunta, né, Roberto? Reconhecer esse arquétipo, esse modelo humano, né, que talvez habite em você. Então, acho que esse é o desafio, né, Roberto? Esse é o desafio. Reconheça. A primeira coisa é reconhecer e depois você vai ver o que você faz com ele.